Sejam todos bem-vindos ao canal Rede Previdência. Aqui é o seu lugar. Eu me chamo Cirlei Rechetelo e comando o programa RPPS de A a Z, que vai ao ar todas as terças-feiras, logo 8 horas da manhã. Hoje, então, nós vamos encerrar a série de vídeos que vínhamos fazendo acerca das novas certificações para os dirigentes, para gestores, para conselheiros e membros do Comitê de Investimentos de RPPS. Eu vou encerrar essa série de programas falando acerca da minha experiência ao fazer a prova, para obter então a minha certificação. Vou relatar o passo a passo de tudo que foi, de todas as etapas que fui vencendo, então, para obter a certificação. Em primeiro lugar, eu decidi, então, fazer a escolha de qual prova eu seria submetida, para saber qual a certificação que eu desejei fazer. Claro que cada um vai escolher conforme o cargo que está ocupando. Considerando que eu não ocupo nenhum cargo junto à administração pública, eu escolhi de forma aleatória fazer a prova para conselheiros. Existe a prova para dirigente, a prova para comitê de investimentos, gestor de recursos. Então, feito essa escolha, que é a primeira decisão que você vai precisar tomar, eu escolhi essa. Depois dessa escolha de qual será a prova a ser feita, e aí faço um parênteses para que você que acumula cargos preste atenção para qual será a prova que você vai fazer. Há situações que são necessárias duas provas para apresentar a regularidade junto à Secretaria da Previdência Social. Então, feita a escolha, aí vamos para, então, o tipo de prova a ser escolhida. Eu, no meu caso, escolhi somente questões. Então, eu fiz a prova de questões. Existem a prova de títulos, que aí vai colocar a tua formação, e também a de tempo em que você está no cargo ou naquela função. Então, são esses três tipos de provas. Eu decidi fazer somente a de questões porque eu precisava mensurar aí a dificuldade da prova, saber exatamente qual é o aproveitamento ou não desses títulos para quem faz ou para quem não, para eu poder explicar e contar e dar essa experiência para vocês aqui no canal e também para os meus clientes. Então, eu sei que os meus clientes têm essa possibilidade, muitos deles, de fazer a prova por títulos ou então aproveitar a prova de tempo naquele cargo ou naquela função. Eu comento aí, brinco com os meus clientes que já estou relatando acerca dessa prova, que eu fiz aí a prova raiz. Eu fiz a prova somente de questões para poder mensurar essa dificuldade. Então, feito isso, já está definido. Então, quando você for se inscrever lá no Instituto Totum, já vá certo de qual será a prova que você vai fazer e qual a modalidade dela. Lembrando que até 2023 todos estarão no nível básico. Então, feita essa escolha, feita essa definição, fui lá no site do Instituto Totum, fiz a minha inscrição, fiz a escolha da forma de pagamento. Feito o pagamento, aguardei que essa prova fosse liberada. Primeiro o pagamento foi aceito, né? Então tem que aguardar que o pagamento seja aceito, você recebe um e-mail com essa informação e depois disso recebe um e-mail e que você também vai poder ficar controlando com seu login e senha lá no site do Instituto Totum. E aí vai aparecer prova liberada, a data do início da liberação e a última data que você tem para realizar a prova. Então, a partir da liberação da prova, são 90 dias para realizar esta prova. Eu estou recomendando que aqueles que estão fazendo os cursos de certificação e já estão estudando, mesmo sem os cursos para certificação, aqueles que já estão estudando, que procurem realizar a prova logo em seguida do término da conclusão dos seus estudos, porque aí já está com tudo fresco, né, na cabeça e aí fica mais fácil para o índice de acerto será muito maior. Então, definido isso, tive lá esse prazo de 90 dias para fazer a prova, claro que eu não usufruí dele, eu realizei ele há uns 10 dias mais ou menos após a liberação. Eu fiz a prova na segunda-feira retrasada. Fiz a prova no período da tarde, você escolhe, né, o horário, você pode fazer em qualquer horário.
eu fiz no período da tarde, solicitei que eu não fosse interrompida no local da prova, escolhi um local onde a internet estivesse muito boa, escolhi um local onde eu não fosse interrompida, já avisei as pessoas para não interromper, para evitar que entrem na sala, né, para evitar que o seu olhar se movimente muito e que haja uma suspeita no momento da auditoria da prova. Iniciei a prova nesse local. E aí o que vai, o sistema vai pedindo, né? Ele vai por etapas. Então você clica lá em iniciar a prova, o sistema pede que você tire uma foto com um documento que tenha, tire uma foto com o documento que tenha a sua foto, né? Então você vai posicionar na câmera, escolha um notebook que tenha câmera ou um computador com câmera acoplada, e tem ali perto esse documento. Vou confessar para vocês que eu não tinha ali tão fácil. Então isso me causou um certo nervosismo. Eu tive que fazer um movimento diferenciado para pegar o documento com a foto. Falha minha, né? E isso eu preciso reconhecer. Já alerto aí a todos que já fiquem com o documento já próximo para evitar aí qualquer nervosismo nesse sentido. Eu já me preocupei, porque, vou ter que me movimentar para pegar o meu documento que não estava tão próximo. Aí o sistema vai pedir que você posicione o documento com a foto, né, em frente à câmera, e depois com o verso do documento também. Então, essa é a checagem para conferir a sua identidade. Então, já mantenha aí esse documento próximo a você. Após isso, então, inicia a prova e as questões, elas vão aparecendo de blocos. Então, para a prova que eu escolhi, para poder contar para vocês como ela funciona, né, ela era de 50 questões. Então, são blocos de 10 em 10. Na prova que eu realizei, aconteceu uma situação que eu também vou relatar aqui, porque se acontecer para vocês, que vocês não passem aí o que eu passei como um conselho, né? Conselho fosse bom, já não dava, mas é um alerta. Eu respondia as questões, concluía ela no botão responder, passava para a próxima, e quando eu queria ir para o próximo bloco de mais 10, o sistema devolvia questões que eu já tinha feito. Então aparecia para mim na tela as mesmas questões que eu já tinha respondido. É como se ele estivesse fazendo um bloqueio para eu ir para a próxima etapa. No início, eu não percebi que eram as mesmas questões. Eu pensei, nossa, mas são questões que eu já fiz tão parecida com aquela. E aí observei com muita atenção que eram as mesmas pelo número também. Então as questões são numeradas e, por exemplo, eu estava lá na casa dos 20, eu queria ir para a casa dos 30 e continuava aparecendo questões 23, 24, 25. E eu respondi de novo. Aí, em certo momento, eu até pensei, será que eu estou respondendo essas questões erradas e o sistema está me dando uma segunda chance para responder novamente de forma correta? Contudo, existem questões que, claro, você tem convicção de que elas são certas e aí não tinha por que eu mudar as questões. Na área de investimentos, que é uma área que eu não atuo diariamente, né? Então eu tenho um conhecimento básico aí, mas não tenho conhecimento profundo, porque não é a minha área, né? A área financeira. Então algumas questões eu até cheguei a ficar em dúvida. E aí, assim, mais um comentário aqui. Eu não estudei para a prova, eu fiz a prova mesmo para saber, para medir o nível de conhecimento. E tivesse eu lido um pouco a respeito da resolução que trata dos investimentos, talvez eu não tivesse essa dúvida quando o sistema trazia as mesmas perguntas para eu responder. Enfim, avançada essa etapa que me deixou um pouco, não me deixou muito confortável durante a realização da prova, porque era como se ele estivesse medindo mesmo, assim, você tem certeza que você está fazendo certo? E ele trazia as mesmas perguntas. Mas enfim, eu fui respondendo, né? Mudei algumas dessa área de investimentos, mas as outras eu não mudei, porque eu tinha convicção de que estavam corretas. E fui avançando. Ao final da prova, eu não tinha nenhuma para voltar, né? Eu fui passando uma a uma sem ter que voltar depois para responder. Então, ao final da prova, eu já estava com todas elas respondidas. E quando eu realizei a prova, a questão de número 49, eu já passei para 50 e tive certeza de que eu podia concluir a prova ali.
Para algumas pessoas está acontecendo que quando responde a prova, a questão de número 50, ou de número 60, ou de número 70, porque vai ser a última questão da prova, porque para dirigentes a prova vai ter 70 questões, para comitê de investimentos e gestor de recursos 60. Então, nesses casos, se você faz a última questão, o sistema não deixa voltar para responder aquelas outras que ainda não foram respondidas. No meu caso, repito, eu tinha respondido todas, fiz as 50 e encerrei a prova. Eu fiz a prova em muito menos tempo do que as 4 horas e meia que o sistema disponibiliza. Então, aí, para aquelas pessoas que gostam de ficar revisando, é uma boa oportunidade que o programa traz, porque você pode, então, ficar revendo as questões para saber se efetivamente você vai encerrar a prova ou não, ou se tem alguma questão para mudar. Mas isso vai do procedimento, da técnica de cada um. Depois de encerrada a prova então foi para a auditoria, foi para a correção e depois foi para a auditoria. Eu entrava no site do Instituto Totum e só aparecia prova, continuava aparecendo o que já aparecia antes, prova liberada, data de realização, prova a ser realizada de tal data, tal data. Então, continuou para mim aparecendo a mesma situação. Nessa semana que eu fiquei aguardando a minha nota ou certificado, né, a certificação, o resultado da minha prova, não mudou nada no sistema. No edital diz que pode mudar, né, que haverá uma alteração. Possivelmente para alguns vai aparecer que a prova está sendo auditada. Para mim, não. Para mim aparecia essa mesma informação de que a prova estava à disposição. Contudo, num outro link embaixo, se eu queria realizar a prova, aparecia lá que a prova estava indisponível. Ou seja, eu já tinha realizado a prova, mas outras informações não apareciam. Então, eu não sabia se a prova estava sendo corrigida, se a prova estava sendo auditada, buscando esta informação no site. O que eu, claro, sei é que eu terminei a prova e ela uma hora ou outra seria corrigida, sem ter ideia de quanto tempo vai levar para a correção da prova. Então, como eu fiz na semana retrasada, na terça-feira passada eu recebi o e-mail do Instituto Totum com então o resultado, né, da aprovação e já disponível o certificado para que eu pudesse baixar e imprimi-lo. Então, essa foi aí a minha experiência com relação à realização da prova. Daqui a algum tempo eu vou fazer a prova para gestor de recursos e comitê de investimentos e também vou fazer a prova para dirigente para poder vir aqui e trazer a minha experiência para vocês, porque eu vejo que é assim que a gente vai enriquecendo os nossos conhecimentos e fazendo essa partilha para os outros, né? De nada adianta você viver uma experiência e guardar ela com você, né? Essa aqui a minha missão, é trazer para vocês mais informações e mais notícias, novidades do mundo do RPPS. Então, eu encerro esse programa dizendo que foi uma honra muito grande ter essa certificação. Afinal de contas, eu estou aí no mundo do regime próprio de previdência há 23 anos, e poder ter essa certificação neste momento aí de tantas mudanças, de tantas dúvidas e tantas algumas vezes indecisões frente ao regime próprio de previdência social, poder dizer então que eu sou uma profissional certificada. Em breve, assim que eu realizar as outras provas, eu vou trazer para vocês o meu relato acerca dessa experiência. Uma boa semana a todos, foquem aí em estudar, coloquem para vocês como meta fazer a prova também, porque como eu falo, uma vez realizada a prova, está feito, está feito, está feito. Uma ótima semana a todas, fiquem com Deus.